depois nos enganar e nos expulsar, poderemos resistir com mão forte? Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos todos os dias. E também não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo e também comentar aqui embaixo qual que você quer que seja a próxima revolta do período regencial brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre as maiores revoltas regenciais do período do Brasil Império, numa série de 6 episódios maravilhosos contando relatos, fofocas e babados sobre esse momento tão importante. E no episódio de hoje, caba nada! Então bora para mais um vídeo, porque ele tá demais! Mas antes da gente começar esse vídeo, eu tava aqui pensando o quanto que gostar de história é gostar de uma grande fofoca histórica. Então bora começar essa fofoca de 200 anos atrás. Bom, trazendo aqui um breve resumo do que foi a revolta da cabanagem. Ela durou cerca de 5 anos e foi uma das mais violentas do período imperial, pois morreram aproximadamente 30 mil pessoas na capital e no interior da província. Nessa batalha estavam entre os mortos os líderes cabanos, Félix Clemente Malchester e o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza. Motivações que levaram a essa revolta acontecer: a grande desigualdade social da época. As principais motivações que levaram a essa revolta acontecer foi a grande desigualdade social da época, visto que a gente tinha assim um abismo de diferença entre as classes sociais. Enquanto a elite tinha muito, a classe baixa, de média para baixo, tinha muito pouco. Eles ficavam só com o resto, né? Até porque eram escravizados em grande parte, ou seja, eles não tinham condições básicas de sobrevivência. Os principais protagonistas foram esses grupos marginalizados e essa revolta, ela tem um caráter abolicionista e também tem um caráter social, ou seja, é uma revolta do povo, porque justamente foi o povo que tomou conta da cidade e conseguiu chegar ao poder. O que eles desejavam eram melhores condições de vida e a expulsão dos portugueses. Essa revolta, ela foi, digamos que a primeira do período regencial, justamente porque ela aconteceu logo depois da proclamação da independência, então tinha ali uma grande influência portuguesa na região e também tinha essa grande diferença das condições de vida, visto que ainda faltavam muitos anos para de fato a abolição da escravidão acontecer. Consequências: repressão do governo e morte dos cabanos, um total de cerca de 30 mil mortes. Isso daí é uma grande estimativa, mas tudo, entretanto, porém, todavia, a gente pode chegar a um valor ainda maior e muito exorbitante de 50 mil pessoas. Essa contagem é feita com base dos relatos, mas existem muitos outros dados que não foram levados em consideração, ou seja, esse número pode ser ainda maior. E cerca de 1/3 da população daquela província foi dizimada. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre os cabanos. Os cabanos eram pessoas pobres, indígenas e escravizadas. Ocorreu na então província do Grão-Pará. Teve o seu início no dia 6 de janeiro de 1835, logo após a abdicação de Dom Pedro I em 1834. E para quem não sabe o que é abdicação, a abdicação significa quando você tem um imperador, você tem um rei e ele deixa o poder, ou seja, vai vir no próximo da linha de sucessão. Só que nesse caso, o Dom Pedro II, que até então era só Pedro mesmo, Pedro de Alcântara, ele era uma criança, ele tinha 5 anos quando o pai abdicou. Por isso que a gente tem o período regencial,
porque enquanto ele crescia, outros senhores, os deputados do parlamento de modo geral, que estavam comandando e levando as rédeas do Brasil até então, representando um momento de fragilidade do império com a menoridade do então príncipe regente Dom Pedro II. Foi também uma das mais icônicas revoltas a ocorrer no país. Caracterizou-se por um movimento que visava restaurar a monarquia no Brasil, adquirindo com o tempo um viés de revolta popular e luta anti-escravagista. Então, a gente pode falar que no início a cabanagem, ela queria restaurar a monarquia, porque a gente estava numa grande fragilidade do império, ou seja, andando sobre cacos de vidro, basicamente. Então, a partir disso, com essa grande turbulência que o governo passava, a gente começa a perceber que essa revolta ela não queria se separar do Brasil. Mas, como a maioria das revoltas, isso acaba se tornando uma grande consequência, porque quem está fazendo a revolta não consegue garantir o resultado desejado, e aí eles partem para quê? Para separação. Tchau, Brasil! Desde a independência do Brasil, em 1822, a província do Grão-Pará enfrentava conflitos políticos entre brasileiros e portugueses. A população local se organizou para expulsar os portugueses que desejavam manter a colonização brasileira. Além disso, as dificuldades enfrentadas pela região norte com a mudança da capital para o Rio de Janeiro contribuíram para o enfraquecimento da economia local e o empobrecimento de diversas regiões. E eu quero dar bastante destaque para essa mudança da capital. Durante a colonização, a capital era onde? Salvador. Por que era Salvador, Bia? Porque era muito próximo da Europa e de Portugal em específico. Ou seja, quanto mais próximo, melhor, porque a viagem era muito arriscada. E segundo ponto, quando a gente fala sobre o enfraquecimento da região, é porque as economias locais começaram a se concentrar no Sudeste e no Nordeste. Por quê? Nordeste produz. E o Sul, money, entenderam? E a região Norte, apesar de ter uma grande importância para a economia, não tinha muito destaque. Afinal de contas, lá era muita mata. E a principal fonte de renda, até então local, era pouquíssimo de plantação, mas grande parte de extração de produtos naturais da floresta. Além disso, a gente tem a famosa extração de borracha, de látex na região amazônica até hoje, só que não era o suficiente para uma grande destaque, sabe? O famoso, olha, eu sou seu fã. Agora, falando um pouco mais sobre os principais líderes dessa revolta, Félix Clementer Manchester e Francisco Vinagre, prenderam e mataram o governador Bernardo Lobo de Souza e instalaram um novo governo no Grão-Pará, liderado por Manchester. Porém, como aconteceu em várias revoltas provinciais, os integrantes do novo governo entraram em conflito por conta de diversos interesses que entraram em choque. Ou seja, gente, aquele famoso eu quero estar no poder, mas você também quer estar no poder e a gente fica brigando para ver quem se sustenta primeiro. Então, logo, Francisco Vinagre se desentendeu com Félix Malter e, como liderava as tropas, tentou derrubar o novo governante, mas acabou preso. Então, o Francisco Vinagre, eu ainda estou em choque com esse nome. Ou seja, o senhor Vinagre queria estar no poder acima do senhor Manchester. Dessa forma, como ele era liderante das tropas, ou seja, ele era militar, ele tinha um certo favorecimento para conseguir chegar onde ele queria. Só que o senhor Manchester também era muito esperto e logo ele acabou prendendo o seu suposto aliado. Seu irmão, Antônio Vinagre, assassinou Malter e empossou Francisco como governador do Grão-Pará. Ou seja, não durou muito tempo essa prisão. Então, em resumo, um chegou no poder, tentou derrubar o outro, acabou preso, chegou o irmão, levou de arrasta e depois tomou o poder e deu pro seu irmão. Que loucura, gente!
Entre 1837 e 1840, a luta entre os revoltosos e o governante regencial se estendeu de forma violenta. A cabanagem saiu derrotada, mas entrou para a história como sendo a única revolta em que os representantes das camadas populares assumiram o poder de uma província. Talvez a cabanagem ela não seja uma das minhas favoritas, mas eu acho a história dela muito comovente e eu acho que ela tem muito a ver com a atual. Porque essa disputa pelo poder me lembra muito o que acontece hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, com essa divisão de governo. Ou é esquerda ou é direita, ou é esquerda ou é direita e vice-versa. E sempre fica nessa coisa, quem consegue ter mais poder? Quem consegue ter mais poder? É o presidente, é o STF, é o deputado, é o prefeito, é o governador? E nunca consegue ter uma base sólida o suficiente para conseguir fazer com que a população tenha o mínimo. Então, dessa maneira, a gente consegue comparar muito o passado com o presente. Além disso, o fato dessa revolta ter esse caráter tão de popular e também as classes sociais baixas chegarem ao poder é uma das coisas que torna ela mais marcante e mais impactante na nossa história. Porque a gente consegue analisar o quanto que é difícil uma classe baixa conseguir chegar a um poder. E além do mais, conseguir sustentar isso por um tempo mínimo. Agora, focando nos líderes da cabanagem, os principais deles foram o Félix Clemente Malchester, nascido em 1772 na cidade paraense Monte Alegre. Francisco Clemente Malchester foi militar e se tornou o primeiro governante a assumir o poder do Grão-Pará, após a eclosão da revolta da cabanagem. Porém, como governador, Malchester se afastou das reivindicações da revolta e começou a perseguir seus antigos companheiros de luta. Ele declarou sua fidelidade a Dom Pedro II e prometeu ficar no poder até a maioridade do futuro imperador. Porém, em 20 de fevereiro de 1835, Malchester foi deposto e morto pelos integrantes da cabanagem. Bem trágico. Francisco Vinagre. Logo após a deposição e morte de Félix Clemente Malchester, quem assumiu o poder do Grão-Pará foi Francisco Vinagre. Nascido em Belém no ano de 1793, Vinagre era chefe das tropas da cabanagem, enquanto Malchester era o governador. Desentendimentos entre os dois fizeram com que o governo cabano se desintegrasse. Vinagre foi preso, mas seu irmão, Antônio Vinagre, matou Malchester e libertou, empossando-o como novo governador. Tal qual o primeiro governante da cabanagem, foi acusado de traição e de se aliar aos regentes. E por último, Eduardo Angelim. Eduardo Angelim nasceu em 1814, foi lavrador e um dos líderes da cabanagem. Desde a juventude, participou ativamente da política do Grão-Pará. Foi o último governante da província e tentou fazer um governo voltado para as questões sociais. A falta de apoio político desestabilizou seu governo, o que o favoreceu para a retomada ao poder regencial. E desses três, o meu favorito com certeza é o Eduardo Angelim. Apesar dos outros dois terem sido muito importantes para o começo da revolta, o Eduardo Angelim foi o que mais fez pela população, que era de fato o que eles queriam e o que eles precisavam. Por conta da sua posição geográfica, a província isolada do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, e bem mais próxima de Portugal, fez com que a influência portuguesa fosse mais forte na região do que as próprias decisões vindas do governo central brasileiro. Logo, a independência brasileira, a população do Grão-Pará se mobilizou para expulsar os portugueses e aderir ao Império Brasileiro. Por isso que dessa forma a gente costuma falar que é tão importante a gente começar a analisar que ela não é uma revolta 100% abolicionista, mas também não é 100% monarquista. Apesar deles quererem restaurar o Império, eles também se separaram, o que tira esse caráter total de monarquia. Agora, indo para as curiosidades, a primeira é sobre o nome. Cabanagem, ou cabanos, vem de uma característica comum entre os escravizados. Moradores de cabanas
simples, feitas de barro e cobertas por palhas, as cabanas. 2. O primeiro ataque ocorrido em 6 de janeiro de 1835 foi num feriado nacional, a noite da Festa dos Reis, onde autoridades portuguesas e o presidente da província, além das famílias poderosas, brindavam no Teatro da Providência. 3. Após a saída do teatro, o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, foi à casa de sua amante. Danadinho, né? O presidente da província demorou a perceber o caos da cidade e, ao sair às escondidas, conseguiu ficar escondido até o outro dia, quando foi morto a bala por um índio tapuio. 4. Dentre os revoltosos estavam comerciantes, fazendeiros, intelectuais, indígenas, negros libertos e escravizados, mestiços e mulatos. A diversidade étnica era tanta que surpreendeu até mesmo os soldados aliados ao governo. Eu fico imaginando, eles chegam pra batalha e vê, gente, tem todo tipo de gente aqui, a gente tá ferrado. Um sabe lutar, o outro tem armamento, o outro é rico, o outro é muito bom de capoeira, ferrou. 5. Há quem compare a tomada do Palácio do Governo pelos cabanos com a queda da Bastilha em 1789, marco que inicia a Revolução Francesa. Aliás, se vocês querem que eu grave vídeos sobre a Revolução Francesa, comenta aqui embaixo pra mim saber, porque eu adoro esse tema e tem muitas curiosidades que eu poderia trazer aqui pro canal. 6. A caça aos cabanos marcou o fim da revolta, se estendendo por boa parte da Amazônia, prosseguindo até 1840, quando a nossa revolta chega ao fim. Em resumo, a gente pode dizer que a revolta da cabanagem foi uma importante revolta de caráter popular, onde a parcela mais carente da população chegou ao poder. Entretanto, as próprias discussões internas e incoerências entre os aliados levaram à queda do poder dos cabanos. Agora, os meus comentários sobre essa revolta. Ela não é uma das minhas favoritas porque eu acho que tem outras revoltas que têm pontos mais interessantes. Essa revolta ela é um pouco repetitiva, toma o poder, cai, toma o poder, cai. Mas eu acho que essa revolta ela é uma das mais parecidas com o que a gente vive no presente. Apesar de a gente não estar num conflito assim declarado, a gente vê muito essa disputa de poder, onde as pessoas dentro do nosso governo atual, elas não conseguem se aliar o suficiente para conseguir, por exemplo, aprovar uma lei que diminua as taxas de mortalidade, as taxas de roubo, que aumente a segurança, não consegue dirigir a verba pública, não consegue ter um superávit porque só vive em déficit, não consegue ter um plano detalhado para conseguir melhorar o país, não consegue investir em tecnologia e fica gastando dinheiro à toa. Basicamente, a gente só saiu de uma revolta para uma revolta com um outro upgrade menos, assim, mais sutil, eu diria. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima! Ó, um sotaque português. Português, 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 português.